Nessa aula a gente vai ver três coisas. Nós vamos aprender shapes, a gente vai ver um pouquinho de shapes, a gente vai trabalhar com texto sobre um path, ou seja, sobre um caminho, e a gente também vai aprender a fazer como se fosse uma assinatura à mão. Então, para começar, eu vou começar a fazer uma nova composição aqui. 1280 por 720, não, vou fazer uma, vamos escolher aqui 1080, 1920 por 1080, ok. O que eu vou fazer aqui, primeiro eu vou fazer um texto, tá? Vou colocar um texto qualquer, eu sei que a gente já viu o texto, mas eu não tinha colocado aqui pra gente a opção de aprender a animar um texto sobre um caminho que eu vou definir. Então, por exemplo, aqui eu vou ter um texto qualquer, certo? Eu vou vir aqui na minha ferramenta Pen Tool, que a gente já viu, eu vou fazer um clique aqui, outro aqui, e eu vou desenhar um caminho qualquer. Então eu fiz o meu texto, uma vez que eu fiz ele, eu vou abrir ele aqui, tem essa opção Texto, Path Options. Aqui eu vou colocar a opção Mask 1. Repare que automaticamente o texto passa a ficar centralizado aqui na minha linha que eu fiz, certo? Aqui onde diz First Margin, ó, eu consigo levar ele para o fim ou para o começo. Então, se eu quiser animar, ó, eu posso colocar ele aqui, dar um keyframe nele, venho um pouco mais para frente, arrasto ele até o final e ele vai fazer o caminho para mim perfeitamente. Ó. Tá? Óbvio que na hora de animar ele não vai aparecer a nossa máscara, a nossa linha que a gente fez, certo? E se a qualquer momento eu quiser editar essa linha, não tem problema. Ó. O texto automaticamente se ajusta à nova mudança que a gente fizer. Ó, se eu fizer assim, ele vai se ajustar automaticamente. Ó. Então não tem erro, é só abrir o Path Options e colocar aqui Mask 1 e fazer a máscara na mesma camada dela. Tá? Bom, além do Mask Option, a gente também vai ver como trabalhar com Shape. Tá? Então, se eu fizer clique direito aqui, New Shape Layer, eu posso fazer um novo shape aqui. Então, eu posso vir aqui e fazer, por exemplo, ó, vamos dizer que eu quero fazer um shape, um quadrado, mas a forma dele eu quero que seja, vou colocar aqui fio com outra cor para a gente conseguir visualizar, mas eu quero que seja um quadrado com as pontas dele aqui, a borda dele mais redonda. Então repare o seguinte, ó, eu tenho aqui algumas opções, eu os transformo igual, a gente já tinha visto, né, igual funciona para vídeo, para foto, o Enter Point e tudo mais, funciona também para esse cara aqui. A diferença é que aqui, se eu abrir o Contents dele, ele vai me dar algumas opções aqui. Ó. Então aqui em cima eu consigo mudar a cor, se eu não quero, ó, vou colocar um verde aqui. Se eu quiser, por exemplo, a Stroke, eu consigo fazer aqui uma borda, ó, consigo aumentar essa borda ou diminuir, dependendo do valor que tiver aqui em cima. Nesse caso agora eu vou tirar. E aqui tem várias opções. Ó. Ele tem o tamanho, se eu quero aumentar ou diminuir. Tem a posição. Ele tem aqui as bordas, ó, se eu quero ela mais redonda, ó, se eu quero quadrado ou se eu quero círculo. Então, eu poderia fazer muito bem um quadrado se converter num círculo, se transformar num círculo. Ó, certo? A única coisa que eu fiz foi mudar a borda dele. Então, eu tenho condição de brincar um pouco com isso aqui. Ó. Se eu quero o quão redondo eu quero esse canto aqui. Eu quero que a quina fique exatamente que nem um quadrado? Não, eu quero que fique um pouquinho suave. Aqui Stroke, a gente já viu também, né, que tem a opção diretamente aqui de eu poder brincar com ele. Daqui eu também já consigo mudar a cor. Ó. Se eu quiser azul, enfim. Opacidade, eu consigo mudar só a opacidade da borda, não sei porque que a gente iria fazer isso, mas enfim. Ele tem várias opções aqui para a gente brincar. Ó. Ele abre o fio 1, eu também consigo aqui mudar a cor se eu quiser, opacidade e assim por diante. Então ele é uma opção muito boa se a gente quiser brincar um pouco com essa questão de formatos. Por exemplo, eu consigo fazer um quadrado, eu consigo vir aqui fazer esse outro que a gente acabou de fazer, com a borda um pouquinho mais, com essa curva aqui na borda. Eu consigo vir aqui e fazer um círculo perfeito se eu seguro o Shift. Sem o Shift eu consigo distorcer, tá? Ó, com o Shift eu mantenho a proporção, sem o Shift eu distorço. A gente também consegue, ó, tem outros formatos aqui que a gente consegue brincar um pouco com isso. E ele tem aqui a estrelinha, por exemplo, ó, que eu também conseguiria, se eu quiser aqui abrir ela, o content dela aqui, ó,
Stroke eu consigo brincar. Polígono patch, eu consigo dizer aqui, ó, points, a quantidade de pontos que eu quero. Ó. Se eu quero mais pontos, se eu quero um triângulo, se eu quero como se fosse uma bússola, ó. Enfim, se eu quero uma estrela, quantas pontas eu quero, eu consigo alterar isso aqui, certo? Isso aqui é muito fácil da gente poder animar, enfim, brincando aqui com os keyframes, que nem eu fiz ali o quadrado se transformando num círculo, a gente poderia brincar e fazer esse aqui começar como um triângulo e terminar, sei lá, como um sol. E desse ponto para esse ele vai adicionar ó, essas pontas aqui. E todos os parâmetros de 3D ele funciona, ó, 3D ele funciona normal, poderia pegar aqui o Anchor Point e mudar, colocar aqui no meio dele. Se eu viesse aqui no R, ó, ele funciona normal e assim por diante. Ó. Então, ele poderia manter a animação que eu fiz, só que no ambiente 3D também. Enfim, qualquer tipo de animação que a gente fez com outros objetos, ele funciona normal aqui. Tá? E além do Anchor Point, eu também quero mostrar para vocês o seguinte. Vocês têm aí na pastinha de suporte uma pasta chamada PSDs. Dentro desse PSD tem um JPEG com a assinatura do Pelé e um arquivo do Photoshop com a mesma assinatura. Esse arquivo do Photoshop, na hora de importar ele, o programa me pergunta se eu quero dar um merge, ou seja, se eu quero colocar ele achatado tudo numa única camada, ou se eu quero ele editável. Eu vou colocar aqui essa opção, Composition, Retain Layer Size, manter as layers e editáveis, e vou dar um OK. Automaticamente, não só o programa importa para mim a pastinha com os diferentes arquivos do Photoshop, com partes diferentes, porque a assinatura dele ela está recortada em alguns pedaços. Como ele já faz uma composição para mim, onde essas assinaturas vão estar, onde a assinatura vai estar com as partes separadas. Ó. Aqui o P2 eu tenho essa volta, o P1 é esse cara aqui, o L é a letra E, o L e o E, e o acento final aqui. Então vocês têm um JPEG aí também na pastinha, mas eu já deixei aí também separado para vocês. Você que não trabalha direito com Photoshop já tem recortado esses arquivos aqui para você trabalhar aqui no After Effects de uma forma independente, tá? Então P1 qual é? Eu estou na dúvida, é só tirar o olhinho ou melhor, é só marcar o botão solo. Então começa com esse cara aqui. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer aqui New Solid e criar um fundo branco, certo? Vou dar um OK, vou colocar aqui para baixo de todo mundo. Com o meu arquivo P1 selecionado, eu vou vir aqui e vou desenhar, vou fazer uma máscara nele, certo? No P2 eu vou vir aqui, vou começar a fazer um desenho aqui, Primeiro eu vou só definir os Anchor Points, depois eu vou dar uma arrumada melhor na posição deles. Fechei. Então agora sim, eu venho aqui, faço clique. Com as linhas auxiliares, eu consigo definir exatamente o lugar onde eu quero. Aqui está beleza. OK. Opa. Faço clique aqui no meio. Pego a linha auxiliar, alinho ela bem em cima. Tá OK. Esse aqui também, eu consigo ajustar ele direitinho. Tá beleza. Só para o exercício aqui tá OK. Então já tenho o P1, o P2. Agora o L, eu faço clique em cima da camada dele. Venho aqui e começo a desenhar, como se eu fosse escrever. Faço um Anchor Point aqui, outro aqui, fazer outro aqui. Estou fazendo mais ou menos, mas a ideia é fazer direitinho com mais calma. Tá? Vou ajustar ele aqui. Opa. Fazer o L dando uma voltinha. Agora, fazer esse aqui. Fechar o E aqui. E por último, fazer essa volta aqui. OK. Posso até alinhar ele um pouquinho mais para cima e puxar aqui mais para baixo. Enfim, você pode fazer com mais calma aí na sua casa. Aqui eu estou fazendo só para passar a ideia geral, certo? Tá beleza. Aqui podia dar uma ajeitadinha. Fazer ele mais real. Tá OK. Aí finalmente eu vou para o assento e faço, se quiser trabalhar com o zoom aqui, faço a volta geral do assento aqui. OK. Faço uma curva e fechou. OK. Então eu tenho diferentes camadas com diferentes máscaras, exatamente no formato que vai ficar a minha animação. Então eu venho aqui no P1, que é esse primeiro cara aqui,
certo? O que eu vou fazer? Vim em Efeito, Generate, vou escolher a opção Stroke. Aí ele vai me dar, ó, Brush Size. Eu posso pegar um Brush Size que cubra toda a minha imagem. Aqui está ok. Vou colocar aqui a opção Review Original Image, ou seja, ele vai revelar a imagem original. E aqui onde tem Start End, ó, eu vou jogar aqui ele um pouquinho. Na verdade, eu vou abaixar o End. Aqui, ó. Vou baixar o End de 100 para 0. E vou marcar o keyframe nesses dois caras aqui. Vou marcar U no teclado, vou vir um pouquinho mais para frente. E agora eu vou fazer ele rabiscar aqui, ó. Então, desse ponto, agora eu vou dar um render e ver como que ele ficou a velocidade, ó. Tá muito devagar, então eu tenho que colocar esse cara aqui mais perto. Ó, vamos ver como é que ficou. Tá rápido, mas talvez dê para ficar um pouquinho mais. Aqui acho que está numa velocidade boa. Ó, tá numa velocidade boa, ok. Então, venho no último keyframe dele, que é esse aqui. Ó, terminou aqui. Venho aqui, limpo esse cara, ó, trago ele com o Shift para cá. Ou aperto colchete no teclado, colchete de abrir, ele já vai cortar automaticamente aqui para mim. E o que eu vou fazer é copiar esse efeito stroke, ó, Ctrl C, que está na camada de cima, seleciono a próxima camada de baixo, venho aqui nessa janela de efeito e dou um Ctrl V, colar. Automaticamente o programa já aplicou para mim também o efeito. A questão é que essa volta aqui ela é um pouco maior, então talvez vai ficar muito rápido. Ó. Ou seja, o traço tá bom, mas a volta ficou muito rápida, então eu tenho que aumentar o keyframe. Ó. Vamos ver, ó. Ok, ficou bom. Terminou o keyframe. Mesmo princípio, ó, venho no de baixo e aperto colchete que está abrindo. Ou faço o clique aqui no começo do meu clipe e arrasto ele até onde ele deve começar. Venho aqui, Ctrl V, de colar. Ó, vou ver como que ficou esse aqui. Deve ter ficado muito rápido também, porque ele faz 3 caracteres. Vou colocar até aqui. Agora eu vou dar um render para ver como que ficou o tempo. Ó. Ok. Ó, repare que aqui ele não ficou tão certinho, ó. Ele começou a aparecer, ó, o L aqui ele já não foi fiel, ó. Ele passou do ponto, mas eu poderia vir aqui, ó, Brush Size e de repente diminuir um pouquinho, ó. Certo? Podia ajustar aqui os keyframes, ó. Ajustar essa volta aqui para ele ficar certinha, ó. Teria que trabalhar melhor aqui a proporção, ou ainda podia fazer por separado, o E, o L e depois o E também, enfim. Colocar ele um pouquinho mais para ele pegar tudo. Mas o tempo dele ficou certo. Ó. Pelé. E agora o acento, por exemplo. Nesse ponto final aqui, seleciono o acento, dou um colchete para ele abrir, dou um Ctrl V nele, e agora eu vou ver como que ficou a minha animação. Ó, fechar o zoom aqui, vou dar um render. Ó. Pelé. Talvez podia ter feito um pouquinho mais rápido. Ficou talvez um pouquinho lento. Ó. Vamos ajustar ele aqui um pouquinho. Fazer ele aqui. Trazer mais para cá. U para ver os keyframes desse cara aqui também. E fechou aqui. Ok. Fica melhor, mais rápido assim. Ó. Tá? Só ele aqui que eu teria que dar uma ajustada na hora de desenhar aqui, fazer as linhas, fazer isso aqui com mais atenção para ele ler direitinho. Para ele começar a ler do ponto certo ali. Ó. Certo? Era só uma questão de ajustar na hora de fazer o desenho. Mas a ideia é essa aqui, ó, tá? Espero que você tenha curtido. Valeu!